Outra coisa interessante, agora sim, uma homenagem ao Bitcoin. Exatamente há 16 anos, o primeiro tweet mencionando Bitcoin foi postado. Descanse em paz, Ralph Finney, né? Ralph Finney veio a falecer aí em decorrência da doença esclerose lateral amiotrófica, que vai pausando os seus órgãos, apesar da cabeça estar funcionando plenamente, né? Então é uma morte terrível, na minha opinião, né? Uma pessoa sofrer esse tipo de coisa, porque você está com a sua sanidade mental perfeitamente, mas o seu corpo não consegue reagir e, eventualmente, vem a parar e o seu pulmão não consegue mais trazer ar para dentro do seu corpo e você morre. Então, exatamente o que aconteceu com ele. E Ralph Finney, muitos dizem que é o próprio Satoshi Nakamoto. Lembrando, quando ele fez esse tweet, gente, foi em 10 de janeiro de 2009. Quando começou a rede Bitcoin? Em 3 de janeiro de 2009. Em outubro de 2008, Satoshi mandou um e-mail para a lista dos cypherpunks, né? Olha, criei aqui uma moedinha chamada Bitcoin. Mostrou lá o rascunho com 7 páginas, né, o white paper do Bitcoin. É isso aqui que é o Bitcoin, entenda. Vamos para essa rede, já vou ligar ela. E aí ligou o Bitcoin no dia 3 de janeiro de 2009, como nós comemoramos na semana passada. Só que ele ficou minerando sozinho até o dia 10 de janeiro. E Ralph Finney, no dia que ele ligou o Bitcoin à rede, ele postou aqui, ó, ele postou Running Bitcoin. É um tweet famoso, né, um tweet famoso da época. E ele é uma pessoa que eu agradeço muito. Talvez se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Uma pessoa que acreditou nos ideais de Satoshi Nakamoto. Antes era só ele. Depois de Hal, começou outras pessoas a entrarem na rede, né? Começaram outras pessoas. E ele foi o precursor disso tudo. E ele foi a primeira pessoa a receber uma transação de Bitcoin. Satoshi mandou uma transação de Bitcoin para ele, né? Os primeiros testes da rede e tudo mais. Então, ele foi a primeira pessoa a ligar um computador, sem conhecer. E muitos dizem que ele é Satoshi. É emocionante esse negócio. E aí o cara veio morrer, mas entregando tudo isso pra gente, mudou a minha vida. E certamente mudou a vida de vocês. Eu conheci o Bitcoin tarde, né? Muita gente fala que é tarde, depois de 2020, mas todo mundo que chega sempre é tarde para ter conhecido o Bitcoin. Mesmo assim, fez uma revolução. Hoje nós temos no mundo, aqui ó, a quantidade de indivíduos. Quase 70% dos Bitcoins estão na mão de pessoas. É muito diferente do mercado tradicional, onde os gravatinhas, os Faria Limers, que falam difícil com palavras que você não entende, para você depender deles o tempo todo e pagar taxas para que eles cuidem muito mal do seu dinheiro, pior do que você cuidaria, e você não consegue subir e mudar de patamar na sua vida, é muito diferente do sistema Bitcoin, onde as pessoas começaram com isso tudo. Era rato, era veneno de rato, né? Como diz aí o Warren Buffett. Isso aí não presta. E hoje é essa revolução, onde pessoas comuns conseguem atingir seus objetivos na vida. Eu tenho certeza que você vai conseguir atingir também, como eu consegui muita coisa na minha vida. Então, Ralph Finney, se não fosse ele, com esse início, um cara que era do cypherpunks, trazer aí o Bitcoin para o mundo, acho que seria muito difícil atingirmos esses níveis que estamos vivendo hoje, né? E uma coisa muito legal que a gente pode perceber é que nesse mesmo dia, 10 de janeiro, é um sábado, né? 10 de janeiro de 2009, no mesmo dia em que ele ligou o seu computador à rede, ele mandou um e-mail para os cypherpunks, comentando que ele de fato entrou na rede Bitcoin. E aí ele posta, no primeiro dia, gente, é interessante, né? Um sistema configurado para ter uma quantidade de moedas exatas, né? Então, diferente do sistema tradicional. E ele continua dizendo, o nosso problema é interpretar quanto valeria esse tipo de moeda, né? Quanto ela vale. E ele chega na conclusão de que se existe uma quantidade de riquezas total no mundo, e ele estima aquela época lá, que teria de 100 a 300 trilhões de dólares circulando pelo mundo, então as moedas de Bitcoin deveriam valer se temos 20 milhões de moedas, elas deveriam valer 10 milhões cada uma. Hoje a gente sabe que tem 900 trilhões de dólares em circulação, ou muito mais do que isso. Esse valor deveria ser atualizado, e esse é o preço que ele diz que o Bitcoin deveria valer. 10 milhões. Hoje deveria bater o quê? Uns 30 milhões em relação à quantidade de dinheiro do mundo, né? E aqui ele está falando o seguinte, então é possível essa geração de moedas por alguns centavos gastos em um computador. Então você gasta a sua energia para gerar esses Bitcoins, mas é pouquinho. E ele está dizendo que isso é sensacional. Ele está incentivando outras pessoas a utilizarem a rede, porque ele continua dizendo aqui, essa é uma boa aposta, com um payoff de algo entre 100 milhões para 1. São 100 milhões de chances disso aqui dar certo, de você ter um upside, e uma chance de dar tudo errado. Ele diz, apesar das chances do Bitcoin ter um bom sucesso, são magras, né? Subir nesse nível, subir nesse patamar são magras, elas realmente são de 100 milhões contra uma. Então você tem 100 milhões de oportunidades de vencer aqui, pô, é algo sensacional. Então é algo a se pensar, assinado Ralph Finney, né? Então ele mandou para essa lista de cypherpunks. É sensacional, gente, é sensacional. Ô, Frank, chegando por aqui, meu querido amigo, um abraço, muito obrigado pela sua presença. É uma história emocionante e esse desbravamento, poxa, 16 anos, galera.
Bitcoin tem apenas 16 anos, está desafiando o sistema atual, né? O status quo. Eles têm raiva do Bitcoin. Primeiro eles ignoravam, não vale nada. Depois começaram a denegrir, que olha só, isso daqui é para criminosos, para bandidos. Hoje o próprio sistema tradicional utiliza. Mas quando a gente traz para a nossa realidade, nem mesmo os assessores de investimento têm coragem de recomendar Bitcoin para você. Uma vez que você compra Bitcoin, você fica livre de tudo isso. Então o Bitcoin é maravilhoso, galera. Então o cara colocou o Bitcoin na rede e dizem que ele é o próprio Satoshi. Não tem como comprovar. Satoshi saiu da rede Bitcoin em 2011. Um dos primeiros indícios que Hall tinha essa doença foi em 2011 também. Então as datas aparentemente coincidem. Ele levou algum tempo ainda, uns 2 anos depois, e realmente veio a falecer, né? Não sabemos se ele é de fato Satoshi Nakamoto, mas é uma história maravilhosa. Entretanto, quando a gente vê outra pessoa que é considerada Satoshi arrumando um emprego, as coisas têm que ficar pulga atrás da orelha. O bull market acabou. A Gen3 anuncia a contratação de Nick Szabo como cientista-chefe. Gente, se Satoshi Nakamoto, que outras pessoas dizem que o Nick Szabo é Satoshi, ó, porque S de Satoshi e N aqui do Nick de Nakamoto, né? Então Satoshi Nakamoto é um conjunto de palavras aqui. Ele é um cientista da programação, ele é jurídico, ele entende sobre o mecanismo, como funciona a sociedade, e quando foi a primeira escrita do Bitcoin, não chegou do jeito que ela é hoje. A primeira escrita do Bitcoin foi para 90% foi reescrita, né? Por Gavin Andresen, né? Gavin Andresen. A partir de 2011, alguma coisa assim, eles refizeram o código, porque o código era parco, era um código ainda muito mal feito. Então as ideias que foram colocadas no Bitcoin eram sensacionais, mas o código ainda carecia de algumas coisas interessantes. Então dizem que por ele ser não um cientista da computação pleno, né? O Nick Szabo, em si, mais um jurídico, um estudioso sobre as relações da comunidade, talvez ele de fato possa ser Satoshi. Esse Satoshi está arrumando um emprego agora, quer dizer que nem mesmo aquele 1 milhãozinho de bitcoins que ele tem, ele vai conseguir gastar. Minha nossa, hein, ô Satoshi? Esse Satoshi aqui tá lascado.